A paz do Senhor, pessoal. Graças a Deus chegamos aqui ao ponto em que vamos tratar agora acerca da teocracia escatológica. Estamos visualizando então o estabelecimento do reino milenar de Cristo na Terra, tá certo? Com o estabelecimento de uma justiça universal, tá certo? Com o estabelecimento de um governo que tem de fato a capacidade para dirigir a humanidade, tem autoridade para isso. E é governado por um ser incorruptível, tá certo? Um ser que já demonstrou ao longo de toda a história que esse sim quer o bem para a humanidade, que inclusive deu a sua própria vida como sacrifício para este bem, para alcançar este bem, e agora retornará, tendo vindo primeiro como um cordeiro que veio para o sacrifício, o sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo, retornará agora como juiz, como Senhor, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, implantando e instaurando o seu reino, do qual participaremos, no qual estaremos incluídos, para o qual trabalharemos e então, juntamente com o Senhor, estabelecer a vontade plena, perfeita, projeto perfeito de Deus sobre a terra. Então temos aí agora o estabelecimento do governo final de Deus sobre a humanidade. Já vimos aí o governo universal, manifesto aí por meio da criação de Deus e a direção dele sobre a história. Vimos a teocracia israelita, uma manifestação de Deus no governo humano, no tempo histórico, dando demonstrações já da sua direção, dando demonstrações já dos seus planos. E para o futuro agora visualizamos a teocracia escatológica conforme indicado aí nas páginas da Sagrada Escritura. Então temos aí o texto que diz: na conclusão da história, em cumprimento às profecias que desde o início apontavam para este momento. Então desde o referencial bíblico, de Antigo Testamento, temos aí Gênesis 3:15, um momento que já foi visualizado nas aulas anteriores, quando falamos acerca daquele movimento de criação, queda e restauração. Então temos aí o momento em que após a queda já é nos dada a promessa. Deus já nos comunica a promessa da restauração. Então Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, ele já provê a promessa para a restauração da humanidade logo após a situação em que ela entrou em colapso, a queda em função do seu pecado, em função da sua desobediência. Então temos aí referencial bíblico de Antigo Testamento, Gênesis 3:15, acerca da promessa de Deus. Temos também a profecia de Isaías 9:6, indicando aí a vinda, como Paulo gosta de dizer, na plenitude dos tempos, a vinda do Messias, que é a concatenação de todas as profecias ao longo de todo o Antigo Testamento, indicando sempre para o Senhor. Moisés, que fala acerca do profeta que virá, tá certo? Isaías, como a gente vai ler aí no seu texto, indicando aquele que nascerá de uma virgem. Zacarias, que fala daquele rei de paz, tá certo? Que virá montado em um jumento, como aconteceu na situação em que o Senhor é aclamado em Jerusalém. Hosana nas alturas, conforme proclamam, conforme recebem ele com esses ditos. Então temos aí as profecias do Antigo Testamento apontando para a vinda do Senhor Jesus Cristo como cumprimento dessas promessas. A promessa de Gênesis, a profecia em Isaías 9:6, indicando. Daniel também nos dá um quadro acerca de como será a vinda do Messias, como será a vinda do Senhor, qual impacto que isso terá sobre a história humana e como se dará o seu trabalho entre nós, como se dará a sua manifestação entre nós. Então essas profecias do Antigo Testamento apontam para o futuro esse concretizado no Novo Testamento, e hoje nós somos frutos dessas promessas, dessa concretização, e estamos aguardando por outras promessas que então se realizarão. Se até este momento essas promessas têm se realizado fielmente, têm se cumprido fielmente, não vemos motivo senão uma incredulidade crônica, senão uma ignorância abissal. Não vemos motivo senão esses defeitos para que nós creiamos de uma forma tranquila, de uma forma plena, no cumprimento dessas profecias que estão para o tempo do escatos, tá certo? Então a profecia escatológica, ela não é lançada ao léu. A profecia escatológica está fundamentada, tá certo? Com toda uma base textual de textos já plenamente realizados, cumpridos, profecias cumpridas. Tá ok? Então é como um iceberg.
sendo a ponta, né, que estamos observando aqui acima da margem, a profecia escatológica, mas ela é subsidiada por todo um corpo de profecias cumpridas que já estão dentro, né, estão incluídas aí dentro de todo o escopo da Sagrada Escritura, de todo a referência textual de Antigo e Novo Testamento. Tá, okay? Então temos todas essas bases aí sobre as quais apoiar a esperança escatológica. Temos aí Daniel 9, 24 a 27, né, também descrevendo acerca da visão da vinda do Messias. Então, nesta base de Antigo Testamento, temos aí, conforme o quadro acima, nós que cremos na inerrância e na divina inspiração, né, que o texto, a Sagrada Escritura é teopneustos, né, soprada por Deus. Nós que cremos na inerrância e na divina inspiração das Sagradas Escrituras, observamos em todo o seu desenvolvimento histórico a gradativa revelação de todo o plano divino de restauração da ordem na criação. Assim é que desde o Gênesis observamos a promessa do restaurador nas profecias, e nesta de modo exemplar vamos delinear, né, vamos visualizar a sua pessoa, o modo de sua manifestação em Daniel, uma visão do que devemos esperar para realizar-se no tempo escatológico, então apontando também para o futuro que está além da nossa época até, né? Por isso nunca é demais o esforço daqueles que se aprofundam no conhecimento da revelação da Escritura, para poderem fornecer à congregação, né, tornar-se então um referencial para os demais, né, tornar-se então um instrumento de esclarecimento, né, para todos os irmãos, para fornecer à congregação uma visão cada vez mais nítida dos planos de Deus e promover uma interação com o desenrolar deste plano. Quanto mais conhecimento das Escrituras, mais confiança. E quanto mais confiamos no Senhor, mais sólida se torna a nossa fé e mais presente se torna a nós o reino de Deus. Então é esse movimento que temos observado. Quanto mais você se aprofunda nas Sagradas Escrituras, e não somente isso, quando você estreita o laço de relacionamento com o Espírito Santo de Deus, que foi o inspirador das Sagradas Escrituras, você consegue então tornar isso muito vivo para você, porque não somente a leitura num plano acadêmico, a leitura do exegeta, a leitura daquele que pratica uma boa hermenêutica, tudo isso é importante, tudo isso é muito bom, mas é fundamental que você tenha a leitura daquele que se vê inspirado pela pessoa bendita do Santo Espírito de Deus, autor desses textos, e aquele que com certeza pode trazer revelações extraordinárias e tornar ele vivo, não somente a letra, mas implantar o espírito, né, a intenção que promoveu o registro desses textos, dessas escrituras. Então nós podemos então ser avivados, né, ter nossa experiência com Deus renovada, ter nossa fé inflamada, né, por causa da interferência, por causa da inspiração do Espírito Santo de Deus nesse processo de conhecimento acerca dessas verdades. Quanto mais nos aprofundamos nelas e quanto mais elas estão claras, né, estão explícitas para nós, nós podemos então comunicar isso à congregação de modo geral, nós tornamos cada vez mais viva essa esperança, cada vez mais viva esta fé, e começamos quase que sentir, né, tocar este reino celestial, né, entrar pelas portas do reino celestial. Então a igreja, ela pode estar de uma forma, ela pode ser bastante avivada em relação a isso, né? Ela pode ser bastante, vamos dizer assim, animada em relação a essas promessas, ter essas promessas de uma forma bem clara na sua mente, no seu coração, viver, né, de acordo com essas promessas, caminhar para elas, ou pode legar isso, né, a simplesmente algum momento de estudo, algum grupo específico, né, alguma elite de conhecimento, e deixar o povo então à parte, alienado em relação a isso, vivendo a sua vida cotidiana e sem ter qualquer tipo de esperança em relação ao futuro. E infelizmente aqueles que se deixam levar por esse tipo de visão acabam caindo naquilo que Paulo alertou acerca daqueles que esperam em Cristo somente para esta vida,
acerca dos quais ele diz que são os mais miseráveis dos homens. Então é uma qualificação muito dura e muito difícil, e temos que tomar cuidado para não estarmos incluídos nela, e esperar em Cristo somente para esta vida. Deixar de aproveitar da parte de Cristo, da parte do Senhor, tantas promessas maravilhosas que estão indicando um futuro extraordinário. Deixar de estarmos prontos para a realização deste futuro, deixarmos de estar prontos para o momento culminante em que o Senhor dará início ao desenrolar dessas promessas. A qualquer momento a trombeta vai tocar, um povo será arrebatado e dar-se-á o início do cumprimento de todas essas promessas da parte de Cristo, que estão aí aguardando o momento da sua realização. A qualquer momento o Senhor Jesus Cristo vai voltar. E o Senhor Jesus Cristo, irrompendo aí nas nuvens para buscar o seu povo e dar início à 70ª semana, tudo isso se desenvolverá numa rapidez extraordinária, porque esses tempos serão resumidos, e o reino de Cristo será implantado na terra, tal qual as promessas nos indicam. Então temos aí Gênesis 3,15, do início da história humana, a promessa que não caiu por terra. E porém inimizade entre ti e a mulher, falando aí o Senhor, emitindo sentença acerca daquela serpente, que se deixou usar pelo diabo, e foi então um objeto por meio do qual ele interagiu com a mulher, se valeu deste ser para interagir com a mulher. E entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Temos aí essa promessa que indica essa animosidade, mas indica também a vitória, quando a cabeça será ferida, quando o governo será destruído, o governo do mal será aniquilado e o governo de Cristo será plenamente implantado. A promessa acerca da profecia, Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Senhor Jesus Cristo maravilhoso, que veio nesses qualitativos e realizou em si mesmo todas as profecias e todas as promessas, e nos prometeu a sua vinda, nos prometeu voltar para nos buscar, nos levar para si, e depois voltar junto conosco para implantar o reino. E acerca das suas palavras disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu creio nas suas promessas, e eu estou aguardando pela fé o cumprimento de todas as promessas, literalmente. Daniel 9, 24 e 27 nos diz ainda: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Veja, 70 semanas no total, Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Então, a saída da ordem, alguns atribuem a Artaxerxes essa ordenança, mas desde Ciro temos aí os decretos para a libertação de diversos povos, dentre eles Israel. E aí temos uma sequência de governos, esses decretos sendo revalidados, E aí, como decreto ligado diretamente à reconstrução do templo, alguns indicam Artaxerxes, tá ok? Então temos aí o decreto para autorizando, a reconstrução do templo, tá ok? A reconstrução do templo e depois a reconstrução das muralhas também. 62 semanas, então haverá 7 semanas no primeiro momento, são semanas de anos, então semana aí tem o sentido de Shavuá, ou 7, grupos de 7, 7 setes, então 7 semanas de anos, tá ok? E 62 semanas as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. É isso que a história nos mostra. Os tempos angustiosos em que foram reedificados, mas onde houveram sucessivas invasões, dominações de povos estrangeiros,
tendo aí os persas, né, sendo sucedidos aí pelos macedônios ou gregos, né? O Império Macedônico vindo a cair. Houve aí grandes batalhas entre aqueles que repartiram o poderio do Império Macedônico, né, os 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, sendo Ptolomeu e Seleuco diretamente relacionados às guerras em torno da Palestina, na qual estava o reino de Judá. Tá, okay? Então vemos aí no contexto das guerras dos Macabeus a libertação dos judeus dessas dominações terríveis, né, dos Ptolomeus e Seleucos, e a figura de Antíoco IV Epífanes como um verdadeiro anticristo, né, uma das figuras dos anticristos que surgiram ao longo da história e que de fato atentou terrivelmente, né, se voltou terrivelmente contra os judeus, mas Deus dando a eles então livramento e fazendo com que essa nação permanecesse existindo para a continuidade histórica vir o Messias. E depois das 62 semanas, temos aí 69 já, né? 7 semanas, 62 semanas, temos aí a 69ª semana, será cortado o Messias. Veja aí como essa declaração é tão clara, né? Tão objetiva. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim... E o seu fim será com uma inundação. Veja aí o retrato do ano 70 depois de Cristo. E depois do ano 135, né, com a revolta de Bar Koba. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará a aliança. Aqui estamos nos voltando agora para a 70ª semana. Então, até aqui, ao final desse versículo anterior, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações, é o que temos visto ao longo de todo o quadro da história. Até no ano 1948, quando Israel foi aprovado, né, que se cedessem terras a essa nação, Israel era apátrida, né? Então se cedessem terra a esses judeus para que eles pudessem, então, aqueles que quisessem, ir para a sua terra natal, né, ir para o seu território. Então, quando cederam terras a eles, era o protetorado britânico que estava na região, então cederam terras aos judeus, mas isso causou intensas batalhas ao ponto de Israel ter que combater 6 nações ao mesmo tempo. A guerra de Yom Kippur. Então essas assolações estão se desenrolando ao longo da história. Agora existe para o futuro algo que está reservado para a 70ª semana, conforme lerei aqui nesse versículo. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, lembrando-se das semanas de anos. E na metade da semana, 3 anos e meio. Então, desde o início da 70ª, percorrendo 3 anos e meio, que pode ser qualificado como o período da falsa paz. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Sacrifício e oblação que só podem ser realizados no templo reconstruído, que até o momento não foi. Apesar de todo o poderio bélico, apesar de todo o poderio financeiro dos israelitas, apesar de estarem presentes na terra já desde 1948, ok? Mesmo assim, não foi reconstruído. Então temos aí um indicativo profético do tempo em que ele será. Os sacrifícios e as oblações serão restaurados, mas serão cortados ao meio da semana, depois de 3 anos e meio. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Cristo vai citar este aspecto da profecia de Daniel nas suas próprias palavras. Ele dirá que este é o sinal da vinda do anticristo e do fim dos tempos. Quando ao passar estes eventos, Israel passará então a ser duramente perseguido durante 3 anos e meio. Isso porque esses tempos foram abreviados. Então, em vez de eles serem perseguidos ao longo dos 7 anos, eles serão perseguidos ao longo de 3 anos e meio, usando de todo o seu poderio, todas as suas forças para resistir ao assédio das nações vinculadas ao anticristo, sendo então o remanescente socorrido pela vinda gloriosa de Cristo na parúzia
juntamente com a sua igreja glorificada, tá certo? Quando então virão, interverão na batalha, Cristo destruirá essas nações, lançará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre, e o anjo descerá para amarrar o diabo por 1000 anos. Os judeus então serão inseridos no reino de Cristo, a igreja reinará junto com Cristo, e aqueles mártires que foram fiéis ao Senhor e não aceitaram o sinal do 666, o sinal do governo da besta, serão então ressuscitados. Alguns acreditam que nessa ocasião também os santos do Antigo Testamento serão ressuscitados. Outros entendem que os santos do Antigo Testamento, uma vez que todos estão salvos em Cristo, todos estão no mesmo paraíso, estão junto com o Senhor, participam também junto com a igreja na sua vinda. Tá ok? Então temos essas interpretações, elas não chegam a afetar tão seriamente, né? Não chegam a ser um problema doutrinário, mas temos algumas variações aí de interpretação. Então eu gosto de deixar disponível aí para você se colocar, né? Você se posicionar diante dela. Tá ok? Eu, como já disse, eu tenho o entendimento de que os santos do Antigo Testamento, uma vez que todos agora estão salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus, e eles foram salvos não pelas obras, mas sim porque esperavam pelo Messias, e o Messias veio, e esta é a salvação deles. Creio eu que eles estão todos inseridos num grande grupo da igreja de Cristo Jesus. Tá certo? Todos são igreja em Cristo Jesus. E eles virão então junto com a igreja. Então não vejo por que eles virem em outra ocasião. Mas temos aí então essas declarações. E o final que diz: e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, o juízo, o Armagedon. A punição de Cristo, né, sobre o assolador, sobre o anticristo e sobre aqueles que estão a ele associados. Poderemos enfim ver plenamente realizado tudo aquilo que não pôde até agora ser vivenciado em razão das graves deficiências do homem e sua má escolha. Mas no momento em que, após todo o período de espera, depois de virmos ser rejeitada a teocracia pelo povo de Israel, vimos aí uma manifestação já da teocracia divina, né? Através do povo de Israel, tendo então os israelitas falhado na parte do seu pacto, da sua aliança, que optou por ser governado à moda das demais nações, e depois de todo o período de anunciação pela boca dos profetas e finalmente pela de João Batista, né, que foi o precursor do Messias esperado, aquele que veio proclamar o reino de Deus e nos dar possibilidade de acesso ao mesmo, quando ele abriu as fronteiras, né? Conforme a parábola das bodas, né? Vá pelos valados, vá pelas esquinas, pelos becos, pelas ruas e busque a todos, bons e maus, né? Sendo-lhes apenas exigido que adquiram, que aceitem, né? O que lhes está sendo fornecido e que usem vestes de santidade, que se santifiquem para estar na presença do Senhor. Aquele que veio proclamar o reino de Deus e nos dá a possibilidade de acesso ao mesmo por meio de seu sacrifício vicário, angariando assim muitos súditos que, passados esses eventos, se incumbiram de dar continuidade à proclamação do reino que viria, para que estivessem atentos aqueles que creem e querem ser participantes do ato de sua instalação entre nós. Enfim, a sua instauração entre nós, né? Enfim, cumprido aquilo que Paulo nos explicou acerca do soar da trombeta e da transformação de nossos corpos, bem como a ressurreição e simultânea transformação dos que dormiam no pó da terra. Temos aí o cumprimento de todas essas promessas, o cumprimento dessas profecias, o cumprimento dessa pregação de Paulo, né, esse esclarecimento que nos dá através das suas epístolas, a conclusão da história. Né, todas as profecias já cumpridas, já realizadas, apontam para esta profecia suprema da realização do governo de Cristo entre nós. Nós cremos, nós esperamos e nós queremos participar deste governo. Nas páginas do Novo Testamento, então, temos, juntamente com essas profecias do Antigo Testamento, o cumprimento de muitas delas, o esclarecimento, né, e a indicação para profecias que virão. Então temos aí o Novo Testamento, Mateus 1, 21 23 acerca do cumprimento das promessas acerca do Messias, 1 Coríntios 15, 52, Paulo e o desenvolvimento desta explicação, desse esclarecimento, né, quando Paulo nos abre os olhos para a maneira como isso se dará, a maneira como isso se realizará, tá ok? Apocalipse 20, verso 4, né, a seguir,
a realização do milênio, o milênio tão esperado, o reino de Cristo tão aguardado, quando o milênio então se realizará da maneira como o Senhor tem declarado por meio do seu apóstolo. Cremos na literalidade desta profecia. Novo Testamento. Toda vez que temos um Novo Testamento aberto em nossas mãos, deveríamos nos ajoelhar e efusivamente glorificar e magnificar o poderoso e maravilhoso nome do Senhor, por nos alcançar com tão impensável privilégio. Você tem em suas mãos um privilégio extraordinário. Você tem um testamento, né? Você tem a garantia da parte de Deus da realização das suas promessas. Está com você, está nas suas mãos. O pacto e a aliança com o Senhor lhe é possibilitado por meio de Cristo Jesus. Você não tem qualquer dificuldade em entrar nesse pacto, nessa aliança. Apenas você tem que levar isto muito a sério. E você tem que ser obediente à palavra de Deus, né? E aceitar, receber em si aquilo que Cristo exige. As exigências de santificação e de exclusividade para Ele. Ele tem que ser o seu único e suficiente Salvador. E você tem que andar com Ele num estreito laço de comunhão. Tá certo? Quando ele fala acerca da videira e daqueles que estão ligados a Ele e que tem que produzir frutos. Então, uma vez que você está ligado, temos que observar em você a produção dos frutos do Espírito, como Paulo indica lá em Gálatas, né? Então, os frutos do Espírito são um sintoma de que você está vivendo numa comunhão íntima com o Senhor Jesus Cristo. É fundamental, é mais importante do que os dons, os frutos. O fruto do Espírito. Pois mais seguro do que o herdeiro de uma gigantesca herança, que tem em suas mãos o testamento que lhe transfere todos os bens do falecido, somos aqueles que, ao abrir e folhear as páginas desse documento, estamos na verdade manuseando o testamento que nos insere como herdeiros plenos de todos os bens divinos. Somos por Cristo, aquele que por nós morreu e ressuscitou, inseridos na realidade celestial, não como escravos ou servos, ainda que essa condição já fosse a nossa extremamente benéfica. Mas mais do que isso, somos tratados como filhos e herdeiros legítimos. E é nas páginas do Novo Testamento que Cristo firmou no seu sangue, que lemos de que modo que as profecias e visões veterotestamentárias devem ser plenamente compreendidas a partir de seu desenvolvimento no Novo Testamento, incluindo o ato divino em Cristo Jesus, que faz de nós participantes de todas as promessas. Então Cristo nos forneceu, Cristo nos legou esta herança, a participação em todas as promessas, a participação em todo esse tesouro celestial que nos será então entregues e que poderemos então vivenciar de uma forma literal no milênio, o reino de Cristo na terra e nós participantes deste reino. Então temos aí Mateus 1, 21 e 23 acerca do cumprimento daquelas profecias acerca de Cristo Jesus: e dará à luz um filho, e chamará do seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá. E o autor, ele emprega aí a palavra grega partenos, tá certo? Que ele usa como tradução do almar do Antigo Testamento para a virgem, não apenas no sentido de ser uma moça jovem, mas de ser sim uma moça virgem, uma moça que não teve relações sexuais, e com isso a sua concepção é um ato de Deus, é um ato milagroso, é um ato no qual o Senhor gerou em seu ventre este homem, que não é fruto do sangue, né, não é fruto da vontade, né, do homem, não é fruto da intervenção do pecado, mas é fruto da criação original de Deus, tal qual o primeiro Adão, este o segundo Adão, criado no ventre, gerado aí no ventre de Maria. Tá, ok? Então temos aí o Jesus humano plenamente ligado ao Jesus divino, tá certo? Por meio do processo da união hipostática, tá? A união hipostática. Então temos aí o 100% Jesus, o 100% Deus, o 100% homem ligados, constituindo uma pessoa só, não duas pessoas. Jesus não era bipolar, tá? É uma pessoa só, mas com essas duas naturezas plenamente unidas, tá certo? Dentro dessa mesma pessoa, a união hipostática, tá certo? Jesus gerado no ventre de Maria, tá certo? A partir da intervenção divina. Conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, cumprimento das profecias
veterotestamentários acerca do Messias. 1 Coríntios 15:52, apóstolo Paulo dá aqui acerca do desenvolvimento. Num momento, num abrir e fechar de olhos, tá certo? Num átomos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O momento culminante, onde dar-se-á o início do desenvolvimento do escatos, tá certo? Onde Deus trará o escatos, Deus encerrará a história humana e dará início ao tempo escatológico. Quando então a 70ª semana de Daniel se desenvolverá, tá certo? Tudo aquilo que já foi profetizado acontecerá, e ao final a implantação do reino milenar de Cristo, os 1000 anos no qual Cristo reinará e nós juntamente com ele. E após isso veremos nas outras aulas os demais desenvolvimentos que se darão, com a transformação, por exemplo, de todas as coisas. Apocalipse 20, verso 4, realização: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esta é a promessa, e nós cremos nela em todos os pontos e em todas as vírgulas. Tudo aquilo que foi nos anunciado, é nisso que cremos. Enfim, todos seremos reunidos a esta corte, composta pelos salvos de todas as épocas, que então adentrarão a sala do banquete, onde Cristo nos prometeu que conosco cearia, como ceava com seus discípulos na terra de Israel, quando ainda em carne estava entre nós. Chegou o momento, passado o tenebroso período denominado 70ª semana, quando em 3 anos e meio o iníquo enganara a terra e com seus habitantes, inclusive os judeus, fizeram aliança, né? E enfim, ao final dos 3 anos e meio, quebrar o pacto e revelar seu real intento em se colocar como Deus, no lugar de Deus, a abominação da desolação no lugar santo, né? Como nos disse o Senhor. Depois de abertos os selos, tocadas as trombetas do Apocalipse, derramadas as taças da ira de Deus, e o governo afetado do Anticristo e seus aliados lançar sua última ofensiva, objetivando a eliminação dos últimos israelitas, assim possibilitar o pleno cumprimento das profecias. Virá o Senhor, não ocultamente, mas sim com toda a glória e poder, como diz, e verão aquele a quem crucificaram. Temos aí as características, né, dessa segunda etapa, né? Temos a característica aí desse segundo evento. Então temos aí o evento o grande evento da vida do Senhor, essas 2 etapas, sendo a primeira para a sua igreja de forma oculta e a segunda para Israel de forma anunciada, declarada, manifesta. Certo? As etapas têm características singulares, características próprias para cada uma delas. Mas as 2 etapas elas concluem um só evento, a vinda do Senhor. E enfim, os últimos incrédulos se dobrarão juntamente com todos os outros joelhos ante a majestade divina, e nós juntamente com o Senhor marcharemos contra as tropas reunidas em Meguido. Veremos sua destruição, o banquete das aves ao devorarem os corpos dos derrotados, o julgamento dos ímpios e a admissão daqueles que submetem ao governo universal de Cristo, né? A implementação do governo universal de Cristo. 70ª semana, aquele quadro que já observamos com arrebatamento, início do tempo do escatos. 70ª semana de Daniel, governo do anticristo, pacto com Israel, reconstrução do templo, né? Temos aí período tribulacional, a falsa paz, grande tribulação, o tempo abreviado no qual Israel será intensamente perseguido, e na verdade a igreja já foi martirizada, e aqueles que foram martirizados aguardam, né, pelo juízo de Deus. Manifestação gloriosa, né, de Cristo e dos santos, a chamada parousia, a vinda declarada gloriosa de Cristo. Instauração do governo milenial, teocracia universal de Cristo, a nossa grande esperança. Enfim, a teocracia será uma realidade universal. Cristo reinará sobre a terra durante 1000 anos, e nós com ele, né, o Quilias, né, os 1000, não naquela forma absurda como descrita na antiguidade por alguns desvairados, né, que foram justamente criticados por Agostinho e por Calvino. Não temos que ficar aqui numa guerra de teólogos, numa guerra de confissões religiosas. Isso é completamente inútil, patético, ridículo. Temos que aproveitar o melhor de cada um.
Temos que agradecer a João Calvino por criticar esses excessos, agradecer a Agostinho por criticar também esses absurdos, filtrar deles o que de fato está de acordo com a Escritura, o que é uma interpretação aceita, ou aquilo que também foi um equívoco neles, e aproveitar deles o que há de melhor, né? Entender que aquele que lhe há praticado na antiguidade, né? Não por aqueles santos que de fato estavam engajados numa interpretação verídica da Sagrada Escritura, né? Mas aqueles que se deixaram levar por excessos, por exageros, aquilo não poderia permanecer, teria que cair mesmo. Agora temos sim uma visão clara acerca dos 1000 anos do reino milenar de Cristo. E temos aí um grande auxílio da escola dispensacionalista, que busca estudar isso de uma forma bastante detalhada, né? Então, esses detalhamentos que a escola dispensacionalista tenta sempre implementar pode proporcionar que nós possamos adquirir cada vez mais conhecimento e mais compreensão acerca dessas fases, o que cada fase visualiza, o que cada escritura declara acerca desta fase, né? E como isso se desencadeará até a implantação de fato do reino milenar de Cristo sobre a terra. Como os representantes se submetem ao rei para administrar o reino, nós estaremos submetidos a Cristo para administrar a terra e os que habitarem nela durante 1000 anos, antes da rebelião final que levará ao juízo do trono branco e ao novo céus e à nova terra. Apocalipse 20, é a declaração. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que ele não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar e ver as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, os mártires da grande tribulação, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos, segunda etapa da primeira ressurreição, ok? Mas os mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição está aí dentro desse âmbito histórico, dentro dessa etapa, né? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, segunda ressurreição para a segunda morte. Mas serão sacerdotes de Deus, e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Eis aí as declarações muito claras, muito objetivas da Escritura em relação a isso. Declarações essas que nós cremos e que nós aguardamos e dela queremos participar. Nenhum sistema de governo em toda a história teve ou jamais terá a capacidade administrativa da teocracia universal do período do milênio, pois nenhuma sequer chegou perto das características que vão marcar esta época. E aí nós repetimos aquilo que já analisamos na primeira aula, tá, acerca do milênio, e aqui vamos apenas reler para manter isso vivo na nossa memória. O governo está completamente centralizado nas poderosas mãos de Cristo, que em Apocalipse 2:27, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. O que é muito diferente da descentralização dos conflitos internacionais que vemos hoje. Temos hoje, a partir de algumas análises, né, de alguns cientistas políticos e alguns filósofos, alguns até entendem que há três grandes blocos, né, de influência sobre o mundo, né? O bloco ocidental, constituído aí de diversos outros grupos que estão guerreando entre si, né, que estão disputando a hegemonia, né, disputando o poder. Temos um grande bloco comunista ainda influente no mundo, mas que está mudando a sua face, está cada vez mais assumindo uma característica capitalista. E a Rússia até se cristianizando, então vem isso como uma grande estratégia, na verdade, né, para tentar novamente ampliar a sua influência, né, ampliar a sua área de influência. E o bloco islâmico, que não se alinha àqueles que ainda não têm tanto poder assim, mas que é um bloco que não se alinha àqueles demais, né, não se alinha politicamente, ideologicamente àqueles outros, que ainda tem bastante influência, ainda exerce bastante poder, mas que também de certa forma um tanto caótico dentro de si mesmo, né? Não tem uma liderança tão proeminente, não tem uma organização, não é consolidado, tá, ok? Mas é um bloco
diferenciado em relação a esses outros que é enxergado aí no contexto atual. Então esse tipo de descentralização promove intensas batalhas, guerras, disputas. Então isso certamente tirará a estabilização, né? Não possibilitará um mundo pacífico, um mundo tranquilo, um mundo em que as pessoas possam de fato crescer e se desenvolver. E dos conflitos internacionais que vemos hoje, como nações tentando se impor sobre outros e blocos econômicos brigando pela hegemonia financeira e com isso levando muitos à miséria. No milênio, Cristo regerá todas as nações e os salvos aperfeiçoados e incorruptíveis participarão deste governo como administradores, reis e sacerdotes. E é interessante ver, diferentemente daquilo que pensavam alguns pós-milenistas, é Cristo quem implantará este reino. É Cristo que tem esse poder, que tem essa autoridade. E as palavras de Deus já o declaram, que Ele que virá e Ele implantará. Nós temos que ter sempre o compromisso de trabalhar em prol do bem, trabalhar em prol da vontade de Deus se cumprindo entre nós, realizando entre nós. Mas nós sabemos que nosso trabalho será completado por uma intervenção divina. Nós não temos que nos iludir com relação a isso, pensando que nós criaremos o reino de Deus na terra. Não temos esse poder, mas temos que com todo esforço trabalhar para que o reino de Deus tenha suas fronteiras expandidas, estabelecer a vontade de Deus nesta terra. E aí aquilo que não conseguimos completar, o Senhor Jesus Cristo tornará plenamente realizado. A violência e a iniquidade dessa terra não serão toleradas, primeiramente porque Satanás será amarrado por 1000 anos, né? E as forças, as influências demoníacas serão anuladas com isso, né? Então temos aí, mesmo que os homens ainda terão, a partir da sua liberdade, né? E a partir dos seus próprios defeitos de caráter, né? A partir da sua natureza ainda não glorificada, sua natureza ainda não aperfeiçoada, ainda terão alguns desvios, ainda veremos alguns problemas, mas o grande poderio, a grande mente maligna, obstinada, que está governando todo esse exército demoníaco e promovendo a destruição da humanidade, estará então amarrado. Então veremos aí que, perdendo essa liderança, há então um vácuo de poder, né, nessas hierarquias demoníacas, e com isso o homem terá a possibilidade, terá o potencial para crescer e se desenvolver e adorar a Deus em espírito e verdade e viver num mundo maravilhoso. Agora isso será uma possibilidade. Quem dirá se isso se realizará ou não são as próprias pessoas, que acatarão ou não, né, a essas orientações, a esta ordem, a esse incentivo, né, dentro desse governo milenar de Cristo. Tudo lhe será proporcionado. Aí caberá a ele, de fato, desenvolver, né, avançar e evoluir neste reino milenar de Cristo. A terra será restaurada e as sociedades não serão mais privadas daquilo que lhe é necessário para uma vida plenamente satisfatória. Aquilo que é impossível os governos humanos combater, pois são constituídos por pessoas corruptíveis e corruptoras que roubam dos cidadãos a possibilidade de ter acesso ao necessário para a sua vida, mas isso não será possível no governo daquele que é perfeito e tem autoridade para nivelar toda a sociedade e dar a cada um aquilo que necessita, impedindo a prática do abuso e acúmulo dos bens nas mãos de poucos, principalmente porque teremos Cristo como governante supremo e pessoas que estão também no estado glorificado, que são incorruptíveis em posições estratégicas, exercendo reino e sacerdócio juntamente com Cristo. E aí teremos então um governo que efetivamente funciona. Aquilo que o mundo jamais viu ao longo de toda a sua história. Teremos aí a realização no reino milenar de Cristo. Então nesse quadro, reino milenar, teocracia plena. Chegamos à conclusão então acerca desse estudo e vamos passar a analisar textos bíblicos referenciais e depois falar um pouco mais especificamente acerca do Israel durante o período milenar. Israel, questão geográfica, questão do templo de Ezequiel e questão da Nova Jerusalém em relação ao período milenar. Tá, ok? Jesus Cristo, filho de Davi, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Este é o governante. Este é aquele que regerá as nações com vara de ferro. Os salvos de todos os tempos em corpo glorioso, tá certo? Aqueles que estarão em posições estratégicas no governo de Cristo, exercendo o reino e sacerdócio. E a humanidade pós-Armagedon, que será então governado e terá diante de si a possibilidade de uma grande evolução. Enfim, poderá então evoluir
até um estado extraordinariamente aperfeiçoado. Essas são características da manifestação da teocracia universal que esperamos. Mas mesmo diante de governo tão perfeito, o homem corrupto que se tornou ainda assim se deixará levar pela influência maléfica do diabo. Logo após que for solto, enfim veremos dentre os que estiverem vivos quem não praticava o pecado apenas pelo fato de estarem sendo coibidos, e aqueles que de fato são amantes da justiça. Então, uns que não praticavam somente porque estavam sendo de certa forma coibidos, né, por todo aquele ambiente benéfico à sua volta, ou aqueles que de fato estavam engajados nisso, né, e que cresceram, evoluíram, se desenvolveram, aceitaram a Cristo como o único e suficiente Salvador, adoraram a Ele em espírito e verdade, e são então aqueles salvos, né, aquelas pessoas de fato que confirmaram, né, sua comunhão com Deus durante o reino milenar. São amantes da justiça e da verdade e vivem de forma santa e agradável a Deus. O fim da teocracia universal se dará como a última investida daqueles que se deixarem levar pela influência danosa do inimigo, aquilo que é chamado guerra de Gog e Magog, né? E a trágica destruição destes que logo serão convocados, juntamente com todos os demais pecadores obstinados para o maior e mais tenebroso juízo, o do trono branco, o juízo final. Mas nós cremos e aguardamos por este reino e após a eternidade, juntamente com aquele que para nós sempre foi e sempre será o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A teocracia para nós a teocracia para nós é e sempre será uma realidade presente, quer no aspecto de Deus como Criador e por isso governador do curso da história, quer pelo conhecimento do governo instaurado sobre Israel, que por eles foi rejeitado, mas por nós é não somente aceito, mas invocado, quando oramos proclamando que assim seja na terra como é no céu, e enfim nossa fé, quando com esperança aguardamos pelo dia e pela manifestação, quando enfim, juntamente com Cristo, será manifestado aquilo que somos, graças à misericórdia e ao poder de Deus, o Senhor. Quando Ele se manifestar, nós também nos manifestaremos, assim como disse o apóstolo João, o reino milenar de Cristo, e nós juntamente com Ele. Temos aí os referenciais, o texto de João que acabei de citar. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai. Primeira carta de João, capítulo 3. Que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, quando o Senhor se manifestar, gloriosamente, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. E qualquer que nele tem esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Maravilhoso. Temos aí os referenciais bíblicos, utilizados aí para a confecção desta obra, tá certo? E temos aqui uma indicação. Esse livro está disponível na plataforma Hotmart, nessa senha. Este link estará disponível aí na descrição do vídeo, logo abaixo, tá? Então recomendo a todos que adquiram o material, leiam e indiquem o link para ser adquirido aí por outros irmãos. E aí prosseguimos ainda com citações, textos bíblicos aí que são referência, que são um fundamento para a teocracia, para o governo universal de Cristo. Por exemplo, segundo livro de Samuel 7, 12 a 16. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá o templo em honra no meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. E aí temos uma profecia que está nos descrevendo o reino de Salomão, ok? Temos aí o reino de Salomão sendo descrito, isso como de fato aconteceu. Salomão construiu o templo. Salomão foi alguém que teve sabedoria, Deus lhe deu sabedoria, todavia cometeu alguns erros, porque em alguns momentos lhe faltou temor de Deus, e assim o Senhor dirigiu este homem até o momento em que ele deu ouvidos à sua voz. Agora, dentro daquela lógica da profecia de duplo alcance, vemos aspectos que se cumpriram em relação a Salomão e vemos aspectos que não poderiam ser totalmente enquadrados pela vida de Salomão, como por exemplo o trono estabelecido para sempre.
E essa continuidade, como diz, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. E agora a ênfase. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Deus prometendo a Davi o estabelecimento da sua dinastia de forma perene. Tá certo? E essa dinastia só poderá ser de fato confirmada como uma dinastia perene, uma dinastia que não tem fim, porque o reino de Cristo é a continuidade da dinastia do reino dinástico davídico. Então Cristo, a raiz de Jessé, Cristo, descendente de Davi, Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que se sentará no trono e dará continuidade a esta linha dinástica, cumprindo, dando sequência, dando continuidade a esta promessa de Deus que não caiu por terra. Segundo de Samuel 7, 12 a 16, cumprimento disso no reino milenar de Cristo, certo? Descendente de Davi. Temos aqui também Salmos 2, 1 ao 12, esse texto aqui que também fala acerca da teocracia de Cristo. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono dos céus o Senhor põe-se a rir, e zomba, ou caçoa deles. Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o rei em Sião. No meu santo monte proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. E isso será, isso se dará. No milênio, toda a terra será governada pelo único rei, pelo Senhor. Tu as quebrarás como vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. A autoridade de Cristo. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência. Autoridades da terra, adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Essa é a nossa felicidade. Nós estamos refugiados nessa bendita promessa do estabelecimento do reino de Cristo. Segue aqui com Isaías 2, 2 ao 4. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião. De Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão as suas espadas arados. Não haverá guerras entre as nações, porque não lhe será permitido, porque há um governo forte, há um governo justo, há um governo que nivelará todas as nações. E de suas lanças e arados, e de suas lanças foices, tá certo? Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Glória a Deus por essas grandes promessas. Nós aguardamos. Ora vem, Senhor Jesus. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías 9:7, maravilhoso. Jeremias 33, 14, 18 diz: dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Eis aí a continuação dinástica, Cristo da linhagem de Davi. Sobre ele se cumprirá essa promessa, então. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada: o Senhor é nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel.
nem os sacerdotes que são levitas deixarão de ter descendente que esteja diante de mim para oferecer continuamente holocaustos, queimar ofertas de cereal e apresentar sacrifícios. Jeremias 33, 14, 18. A sequência, porém, sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será seu líder no meio delas. Eu, o Senhor, o falei. E em relação a essa profecia, até há também uma variação aí dentre aqueles que estudam acerca desses temas. Alguns teólogos até admitem a ideia esta que era partilhada também pelos cristãos primitivos, tá? Por Justino Marte, por exemplo, talvez por Irineu, não me recordo agora se ele foi muito específico nisso, mas alguns admitem até a ideia de que dentre os ressurretos do Antigo Testamento, o servo de Deus Davi, quando então ressurreto, caberá a ele o governo sobre a Jerusalém terrestre, tá ok? Veremos daqui a pouco o estabelecimento de Israel em toda a sua extensão territorial, conforme prometida por Deus a Abraão. Isso nunca foi alcançado ao longo da história e será realizado durante o milênio, tá? Então Israel em toda a sua extensão territorial, o templo de Ezequiel, tá certo? Como templo terrestre, tá ok? Que estará estabelecido lá em Jerusalém. E alguns acreditam até o Davi ressurreto reinando sobre a Jerusalém terrestre. E Cristo, o Rei majestoso, o Rei glorioso, reinando na Jerusalém celeste, tá certo? Estabelecendo seu poder sobre a terra e os seus representantes nela. Então, Davi, um representante da majestade divina na Jerusalém celeste, tá ok? Cristo, o governante da Jerusalém celeste, e o seu representante Davi na Jerusalém terrestre, na Jerusalém deste Israel durante o período do milênio, tá ok? E sua igreja como ocupando posições estratégicas, tá certo? Também no reino terrestre, estabelecidos como reis, uns reis sacerdotes no mundo durante o período do milênio, tá ok? Então temos aí essa perspectiva, né? É uma perspectiva também possível. Temos aí que analisar pelo menos essa hipótese. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Maravilha. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. E é interessante a qualificação aqui que Daniel dá à extensão desse reino, dizendo que durará para sempre. E um dos grandes ataques em relação à concepção literal do milênio, né, do período cronológico de 1000 anos, uma das grandes críticas é a questão de ser cronológico, de ter começo e fim, em contraste com essa característica, né, colocada aqui pela profecia, de que durará para sempre. Mas na verdade o conflito é apenas aparente, porque quando falamos acerca de questão cronológica, estamos falando, né, dentro dessa mentalidade dispensacional, acerca de um determinado período no qual o reino se dará com este aspecto, e o reino não será interrompido, não será findado, ele apenas será transformado. Então temos aí o reino milenar de Cristo, 1000 anos do governo de Cristo sobre a terra, no qual teremos os seus representantes aqui governando, no qual teremos pessoas humanas aqui vivendo. E ao findar os 1000 anos, conforme nos é declarado em Apocalipse, alguns eventos se darão. A libertação do diabo para seduzir as nações, ao juntamento de povos na guerra de Gog e Magog, a destruição destes ajuntamentos, a implantação do juízo final, tá certo? O julgamento de todos os ímpios, quando serão então sentenciados ao lago de fogo e enxofre, que arde para sempre, aquele que Cristo disse que o fogo nunca se apaga e o bicho nunca dorme, é uma realidade bíblica, mesmo que os aniquilacionistas tentem negar, mesmo que os agnósticos tentem negar, tá certo? Então, mesmo eles tentando negar, é uma verdade bíblica declarada. Então, temos aí a consequência para aquele que clamar por essa destruição em virtude de seus pecados. O salário do pecado é a morte, morte e condenação eterna. Então temos aí estes eventos que estão entre reino milenar de Cristo e novos céus e nova terra.
a transformação de todas as coisas e a eliminação de todas as fronteiras, quando tudo será uma coisa só e quando Deus estará no meio do seu tabernáculo, né? Inclusive, aliás, nós estaremos dentro do tabernáculo de Deus. Deus estará junto conosco. Não haverá templo, então, né? Porque o próprio Deus será o seu templo. Então temos aí apenas uma modificação, mas uma linha de continuidade em relação ao seu governante. Então, Cristo não será jamais tirado do poder. A autoridade de Cristo não será jamais afastada. O mesmo Cristo que reinou durante o milênio é o mesmo Cristo do novo céu e nova terra. Apenas há uma separação entre as características deste momento e as características daquele momento. Mas é uma linha de continuidade no sentido de Cristo continuar sendo o governante, onde o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, né, a triunidade divina, ter toda a autoridade sobre esses períodos. Tá, ok? Então temos que analisar apenas as características entre uma época e outra, mas não uma quebra de continuidade. Ainda acerca da teocracia, depois disso os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias, conforme nos diz Oséias 3:5. Ainda Sofonias 3:14 ao 20 diz: Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá o perigo algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: Não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, estará em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso mais pese como vergonha. Nessa época agirei contra todos os que oprimiam vocês. Salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. Naquele tempo eu ajuntarei vocês, naquele tempo os trarei para casa. Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Oséias 3:14 ao 20. Aqui Daniel novamente, 3:13 e 14. Na minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dadas autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Naquela mesma linha de raciocínio, temos algumas características de uma época e de outra época, mas é o mesmo reino, é o mesmo Senhor, é a mesma autoridade. Daniel 7, 13 e 14. Zacarias 14, 20 ao 21 nos diz: Naquele dia estará inscrito nas sinetas penduradas nos cavalos, separado para o Senhor. Os caldeirões do templo do Senhor serão tão sagrados quanto as bacias diante do altar. Cada panela de Jerusalém e de Judá será separada para o Senhor dos Exércitos, e todos os que vierem sacrificar pegarão panelas e cozinharão nelas, e a partir daquele dia nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos, como o próprio Senhor Jesus Cristo assim se manifestou contra eles, os expulsando. E o profeta Zacarias já via também esse problema, e para o milênio teremos então uma purificação total, Zacarias sendo até detalhista, em alguns aspectos. Até as panelas, até as montarias serão todas consagradas ao Senhor. Maravilhoso. Salmo 72, 1 ao 4 diz: Reveste da tua justiça, ó Rei. Reveste da tua justiça o Rei, ó Deus, e o Filho do Rei da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidade ao povo, e as colinas o fruto da justiça. Defenda ele os oprimidos entre o povo e o liberte os filhos dos pobres. Esmague ele o opressor. Salmo 72, 1 ao 4. O ato, a autoridade de Cristo em realizar estes atos de justiça.
E aí concluímos então os referenciais bíblicos aí para o reino teocrático de Cristo, né? E para a próxima aula já vamos tratar acerca de alguns aspectos relacionados a Israel, com relação à geografia, a construção do templo na terra e ainda alguns referenciais de alguns livros importantes aqui, falando acerca do templo de Ezequiel sobre a terra e a nova Jerusalém que desce do céu. Alguns têm entendimentos diversos em relação ao período. Alguns entendem que a nova Jerusalém e o milênio estão associados, né? Então correlacionados. Outros entendem que são épocas distintas, tendo então o milênio e após milênio, manifestação da Nova Jerusalém. Mas vamos ver aí algumas referências textuais para isso, tá? E encerrar então a nossa análise aqui com relação ao grande período, o período chamado milênio, o reino de Cristo, a teocracia escatológica. No milênio, Jesus Cristo regerá o mundo com cetro, né, com vara de ferro, e cumprirá as promessas a Israel quanto ao território prometido, de onde sairá a bênção para todos os povos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Se gostou, dá um like no vídeo, compartilha, tá certo? E continua conosco, vamos cada vez mais crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo.